Queria começar, primeiro falando um panorama rápido de por que a gente está aqui hoje, o que leva a gente estar aqui hoje para discutir lideranças LGBTIs em ambientes corporativos, né? Eu me recordo, eu sou executivo de marketing, trabalhava até há poucas semanas atrás como diretor de marketing de uma multinacional brasileira, e sempre foi um desafio isso. Será que o LGBTI pode ou não, deve ou não, consegue ou não ocupar um espaço de liderança numa grande empresa? Acredito que muitos de vocês possam ter inseguranças com relação a isso. E aí eu volto a 2015, não sei se vocês se recordam, dia 26 de junho de 2015, quando a revista Exame, que é a principal publicação de negócios do Brasil, publicou na sua capa uma matéria chamada Chefe, eu sou gay. Vocês conhecem essa revista? Alguém de vocês chegou a ver essa revista em algum lugar? Isso foi um marco na questão de posicionamento LGBTI nas corporações, porque, de certa forma, foi a primeira vez que uma grande publicação coloca, existem chefes, existem pessoas LGBTIs nas empresas, que muitas vezes estavam escondidas, não se revelavam e não falavam nesse sentido. Na época dessa publicação, em 2015, tinha saído uma pesquisa da LGBT Out Now com 12 mil profissionais, falando que apenas 3 em cada 10 executivos gays, naquele recorte, falavam abertamente sobre sua orientação sexual. É assustador você parar para pensar que só 30% dos executivos na época se posicionavam dessa forma. Mas também, quando a gente traz para estudos mais recentes, a Santo Caos fez um estudo há aproximadamente 2 anos atrás, que apenas 61% dos profissionais, que 61% dos profissionais LGBTIs do Brasil optam por esconder a sexualidade no ambiente de trabalho. Ainda é um tabu essa questão, né? Ainda é um desafio a ser passado. Você tem uma série de empresas que evoluíram políticas de diversidade, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui dentro, mas também, do outro lado, isso ainda não chegou para as grandes corporações, e ainda existem muitos casos de assédio, e é um pouco do que a gente vai passar por aqui hoje, e também no workshop que virá na sequência. Do outro lado, quando a empresa abraça a diversidade, ela encontra opções de ter mais resultado. A McKinsey McKinsey é uma consultoria empresarial americana, que empresas que consideram diversidade como um espectro mais amplo no seu recrutamento, resultados 25% melhores do que empresas que não consideram diversidade. Porque a diversidade ajuda na inovação, ajuda a trazer resultados e trazer, junto com isso, o faturamento para a corporação. A diversidade ela traz ganhos para a empresa. Um ambiente que você está confortável é um ambiente que você se sente mais apto para se posicionar e trabalhar melhor e ter uma performance melhor. Dentro desse cenário, nós estamos aqui com 3 importantes executivos que trazem tanto uma visão corporativa, uma visão criativa de agência, uma visão criativa num trabalho mais freelancer nesse sentido, e que enfrentaram uma jornada de desafios para isso. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria ouvir um pouquinho da experiência de cada um de vocês, ouvir um pouquinho, rapidamente, como foi esse processo de saída do armário no ambiente corporativo e de como que isso repercute na vida de vocês, do ponto de vista de serem líderes e ocuparem esse espaço. Eu faço só um disclaimer inicial também com relação à população trans. Vocês podem notar que na nossa mesa, por mais diversa que a gente tentou compô-la, não tem nenhuma pessoa trans. Isso se deve ao fato ainda do grande desafio. Se a gente fala de lideranças LGBTs, eu acho que a gente pode dividir isso em 2 grupos. Lideranças LGB, que hoje tem uma adesão maior, e depois eu quero ver a percepção de vocês com relação a isso, mas a questão T, as pessoas trans têm mais desafios de entrar no ambiente de trabalho e, quiçá, ocupar cargos de liderança. Hoje tem mapeados que eu conheço 2 executivas trans, que a gente convidou para o painel para estar com a gente, né? Infelizmente por agenda não conseguiram estar com a gente, mas é um número muito escasso e mostra o tamanho do desafio que nós temos no ponto de vista de inclusão e empregabilidade de pessoas trans no Brasil. Ana, queria ver um pouquinho de você. Você puder compartilhar um pouco da sua experiência na sua vida, no Uber e tudo mais. Obrigada. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Vou começar contando um pouco da minha carreira. Eu sou advogada, me formei na PUC em 2002 e ainda quando eu era estagiária entrei no escritório de advocacia, um escritório bastante conservador, um escritório boutique, e eu fiquei lá por 13 anos nesse escritório, desde o meu 2º ano de faculdade até 10 anos depois de formada. E quando eu entrei no escritório, eu ainda tinha um namorado. Eu tive um namorado dos 14 aos 20, mais ou menos, e quando eu entrei no escritório, eu ainda tinha esse namorado. Então, quando eu entrei, todo mundo ainda me conheceu enquanto Ana hétero. E meu namorado foi comigo na primeira festa do escritório, na festa de final de ano, até que 2 anos depois eu já não estava mais com ele.
me descobri lésbica e era um terror para mim a ideia de ter que falar sobre isso no escritório. O escritório, muito embora as pessoas não fossem completamente agressivas com relação às questões LGBTs, havia muita piadinha. Toda vez que se queria xingar algum homem ou tratar de forma pejorativa, era sempre bichinha, viadinho. Tive algumas experiências com clientes que eram representantes de clientes que eram lésbicas e ouvia os comentários dos advogados e das advogadas. Nossa, aquela sapatão. E eu ficava me olhando ali e falava, meu Deus, e se eles descobrirem que eu sou lésbica, o que vai acontecer comigo? E eu fiquei lá durante 10 anos depois de me descobrir lésbica e completamente dentro do armário. E, para mim, hoje é difícil olhar para trás e acreditar como que eu fiz isso comigo mesma. Assim. Foi muito difícil. Primeiro porque eu passei de hétero e de uma pessoa que tinha um namorado a uma pessoa que não tinha ninguém ou que tinha esporadicamente alguém. Eu tinha que ter muito cuidado, me mantinha todo o tempo mudando o gênero. Quando eu estava falando com uma namorada, eu conheci uma mulher com quem eu fiquei 8 anos, dentre esses 10 em que eu estava lá, então a gente morava juntas, e eu ligava, e quando eu ligava falava lindo, não falava linda. É um desgaste, é um dispêndio de energia tão canalizado para uma coisa que não faz bem, que, pelo contrário, só faz mal, e prejudica muito a produtividade. Eu acho que eu tinha um esforço tão grande, eu ficava pensando, nossa, se esses advogados aqui do escritório, que são tão exigentes, um escritório tão renomado, se eles descobrirem que eu sou lésbica, eles vão me mandar embora. E eu me exigia tanto, eu queria ser tanto uma boa profissional, que eu tinha aquilo na minha cabeça, nossa, mas na hora que eles descobrirem, pelo menos eu sou muito boa advogada, eles vão querer me mandar embora. Então, a questão psicológica, a questão de dia a dia, o desgaste emocional era muito grande. E eu me lembro quando eu tinha uns 4 anos de formada, mais ou menos, que é o momento que um advogado júnior pode virar um advogado sênior, de 4 ou 5 anos, e eu me lembro que éramos 17 advogados desse estágio e tinha 5 vagas só para sênior. E um final de semana eu conversando no telefone e alguns sócios do lado, eu não prestei atenção, e eu falei que eu tinha ido no Chá com Bolachas. E falei alto, estava falando com uma amiga. O Chá com Bolachas era uma festa lésbica em São Paulo, super conhecida. E eu fiquei a semana inteira sofrendo, porque eu falei, meu Deus, eles vão agora descobrir que eu sou lésbica e eu não vou ser promovida. E, ao final de 2 semanas, eu fui promovida. Mas eu fiquei com aquele terror, eu fiquei pensando naquilo, eu não dormia direito. E hoje eu olho e falo, nossa, que ridículo. Primeiro, como que um sócio de escritório ia saber o que era o Chá com Bolachas naquela época? Né? Então, era bem esse terror emocional psicológico. E depois de 10 anos, eu tentei, inclusive, implementar programas de diversidade e inclusão de forma bem sutil. Eu falava, às vezes, sobre questões de diversidade, ouvia muitas vezes, não, isso aí é só para cliente ver, a gente já tem bastante cliente, a gente não precisa de cliente novo, e ainda mais motivado por uma questão como essa. Então, eu via que não tinha espaço mesmo para eu ser quem eu era ali dentro. E eu decidi sair do escritório e fui morar na Califórnia, fui fazer meu mestrado em Berkeley, em Direito e Tecnologia, onde eu fiquei por 2 anos. E quando eu cheguei lá, eu vi um mundo completamente diferente. A Universidade de Berkeley tem em cada campus, em cada faculdade, o movimento LGBT. Os escritórios de advocacia vão até a faculdade, tem uma feira que chama Lavender Fair, que é uma feira LGBT para contratar estagiários e advogados. Então, eu me deparei com um mundo completamente diferente, o mundo jurídico do que eu vivia aqui, e decidi que quando eu voltasse para o Brasil eu não ia ficar mais dentro do armário, e foi o que eu fiz. Assim, eu passei a fazer parte de todos esses grupos que a gente tinha lá, LGBT de estudantes, visitei vários escritórios que tinham um programa de diversidade e de inclusão, especialmente no Vale do Silício, escritórios super pioneiros como Simpson Thacher, Fenwick, e voltei para o Brasil e comecei a trabalhar no escritório por 6 meses, e quando eu participei do processo, eu já disse, eu falei, olha, eu tenho uma companheira, e era um escritório muito mais novo, que tinha saído de 2 escritórios tradicionais e tinha sido recentemente criado, e me assumi de cara. Para minha surpresa, foi muito bem recebido. Obviamente, havia ainda alguma resistência por parte de alguns sócios mais antigos, piadinhas, mas eles me permitiram, por exemplo, começar a criar um grupo de diversidade e inclusão lá, até que surgiu a oportunidade da Uber. Isso não fazia nem 6 meses que eu estava nesse escritório, e como a minha tese de mestrado era em economia compartilhada, eu achei a melhor oportunidade da minha vida. E já durante a fase de recrutamento, eu perguntei como que eram as políticas de diversidade e inclusão da Uber, que foi quando eles me contaram sobre o Uber Pride,
que é o nosso grupo de diversidade focado em pessoas LGBT, QIA+. E, inclusive, me disseram que eu poderia criar o grupo aqui. Eu entrei na Uber em março de 2015. A gente tinha só 15 empregados no Brasil, hoje são mais de 1.200. E, com isso, eu entrei na Uber, botei minha bandeira gay na minha mesa e, conforme a gente foi tendo mais empregados, eu trouxe o Uber Pride para o Brasil. Atualmente, a gente faz tantas coisas internas para os empregados LGBTQIA+, quanto para motoristas e usuários também. Mas eu acho que o que eu tenho de aprendizado e que gostaria de compartilhar com vocês é como a vida muda quando a gente pode ser a gente mesmo no ambiente de trabalho. Como é importante a gente poder ser o que é, a gente não ter que se preocupar em mentir, a gente não ter que se preocupar o que vão pensar. Eu acho que, em termos de motivação, e como o Eliezer estava falando aqui, a gente tem vários estudos e tem várias razões pelas quais as empresas devem apoiar a diversidade e a inclusão. Retenção de talentos atualmente, nenhum millennial, nenhum jovem talentoso atualmente vai buscar e vai trabalhar numa empresa que não preza e que não tem programas de diversidade e inclusão. Tem as questões de efetividade, eficiência, produtividade e economia. McKinsey e Harvard têm estudos que mostram que diversidade de gênero produz 15% mais, diversidade racial 35% mais. Então, é um fato. Mas eu acho que o que se faz com as pessoas e para as pessoas não tem preço. Eu acho que a melhor motivação é exatamente as pessoas. Então, para mim, hoje eu vejo o quanto trabalhar feliz, o quanto trabalhar podendo ser quem eu sou me faz ser mais autêntica, me faz ser mais justa e consequentemente, produtividade. Quando a gente trabalha feliz, a gente produz mais e faz tudo melhor. Acho que é um pouco isso. Obrigado, Ana. Obrigado. Felipe, fala um pouquinho para a gente a sua experiência, pode ser? Claro. Oi, gente. Na verdade, eu sempre soube, né, que eu era gay desde criança, desde muito criança. Eu sabia que eu sentia algo diferente pelos meninos, eu achava eles muito mais bonitinhos do que as meninas, na época desde o primário. Só que eu venho de uma família do interior, de São Paulo, uma família bastante interior de São Paulo, né, fazenda, bruto, e eu sempre tive que esconder minha sexualidade dentro de casa, na escola, então para mim foi muito natural ter que esconder também no trabalho. Quando eu vim para São Paulo, eu vim para cá com 16 anos, eu vim correndo, evidentemente, né, porque eu não aguentava mais ficar na roça, precisava de vida, de cidade, de gente, e ser quem eu realmente era. Eu comecei a minha vida no mercado de trabalho, e se eu estou parado ali quietinho, ninguém diz que eu sou gay, mas é só eu falar e começar a me mexer que as pessoas já sabem. Então, por mais que eu não dissesse nada, que eu sou gay, que eu gosto de homem, que eu tenho um namorado, as pessoas já faziam piada sobre isso, já achavam que eu era gay e eu era tipo, o bicho, o viadinho. E isso não era leve, né? Assim, eu lidava com isso como se fosse uma piada, que estava tudo bem, mas claramente não estava tudo bem, né? Acho que o pior caso para mim aconteceu, eu estudei publicidade, trabalhei em marketing muito tempo, em empresas multinacionais como a Unilever e outras, e numa dessas que não era a Unilever, porque a Unilever foi tudo bem, na medida do possível na época. Numa dessas eu tive um chefe que era extremamente machista, porque a homofobia é um produto do machismo, acho que todo mundo sabe disso. E esse chefe muito machista, era uma empresa de bebida alcoólica, ele não admitia o fato de eu ser gay, mesmo tendo me contratado, né? E ele fez uma coisa que, assim, foi o dia que eu decidi que eu nunca mais ia esconder e não ia deixar isso acontecer na minha vida. Eram 3 horas da manhã, eu estava dormindo na minha casa, meu interfone tocou e ele mandou eu descer. Ele apareceu na minha casa do nada. Ele era um diretor de marketing. Eu achei muito esquisito, me vesti, eu desci, ele falou assim, hoje a gente vai fazer campo. E fazer campo em bebida alcoólica é visitar bar, visitar balada, para saber como é que está o consumo de bebida, né? Isso acontecia mesmo, mas era programado, assim, sem aviso prévio, foi a primeira vez que aconteceu. A hora que a gente saiu para fazer o tal campo, ele me levou num puteiro, aqui de São Paulo. Ele falou, hoje, ou você vira homem, ou você vai ser demitido. Isso é um caso real, não estou inventando nada. E esse dia, para mim, assim, foi traumatizante, vocês podem imaginar. Eu tinha 19 anos de idade, para mim aquilo foi absurdo, evidentemente não aconteceu nada, eu saí de lá correndo, e eu pedi demissão no dia seguinte, mesmo sem poder pedir demissão, que eu acho que esse é o principal problema, né? Que as empresas deveriam ter políticas de diversidade, que as pessoas deveriam trabalhar bem com isso, que isso não deveria ser um problema, acho que todo mundo sabe, mas quando você não pode se dar o luxo de escolher, você tem que aceitar o que tem, né? E para mim aquilo no momento era o que tinha.
Eu pedi demissão, falei com outra pessoa sobre o que tinha acontecido no RH. Essa pessoa não deixou eu ser demitida. Falou de ser demitido, falou, não, fica aí que a gente vai resolver isso. Mas, no fim, ela também foi demitida. Né? No fim, eu pedi demissão, ela foi demitida, e eu também fui demitido por ter pedido demissão, uma coisa muito maluca. Né? Porque foi rodando aquela coisa lá dentro e virou uma história que, no fim do dia, eu era o errado, né? Porque aquilo tinha acontecido. E esse tipo de coisa acontece até hoje. Eu escuto outras histórias, eu já contei essa história em outros casos, que me chamaram para falar sobre esse mesmo assunto, e eu ouço da plateia, tipo, depois de conversar, putz, aconteceu uma coisa muito parecida comigo ou com meu amigo, esse tipo de coisa ainda acontece. É claro que muito menos do que acontecia no passado, porque ainda bem que a gente está evoluindo e conversando e falando sobre isso, tem espaço como esse para falar e para disseminar esse assunto. Depois disso, aí eu fui trabalhar na Unilever, que já tinha uma política de diversidade, mas ainda assim eu não contei para ninguém que eu era gay. Em nenhum momento eu cheguei e falei, eu sou gay. Eu tinha muito medo de perder meu emprego por ser gay. Né? Acho que o medo que você tinha das pessoas descobrirem que você tinha uma companheira e ser demitida, eu também passei por isso. E aí também vem, acho que, o caso de a gente tentar ser muito melhor que a média. Né? Tipo, eu preciso ser muito foda no que eu faço, porque aí, se alguém quiser me demitir, não vai ter coragem, porque eu entrego muito bem isso que eu estou fazendo. E eu acho que isso impulsiona, aliás, muitos LGBTs, né, no mercado de trabalho, porque a gente quer compensar, olha que absurdo, né, compensar o fato que a gente é o que é, não tem tipo escolha de ser diferente, com sendo um profissional, um aluno brilhante. Começa na escola isso, né, em ser CDF, em tirar nota boa, para os pais não brigarem porque você é viado, tipo, não brigarem porque você é lésbica. Então, acho que eu levei isso para o mercado de trabalho também para ser uma pessoa que entregava muito acima da média para não ter risco de ser demitido por ser gay. E legalmente, aí você me corrige se eu estiver errado, mas não existe nenhum amparo para isso. Assim. As pessoas podem se demitir por ser gay, porque você não tem o que fazer. Assim. Não existe uma lei que proíba a pessoa de se demitir porque ela é gay. E mesmo se você falar no seu caso jurídico, que você é muito difícil você provar que você está certo. Assim. Claro que pode dar certo, mas é difícil você provar que você está certo. E isso é terrível. Acho que a política, acho que hoje o que a gente tem que fazer mais do que nunca é lutar para isso ser diferente. Né? Isso só vai acontecer quando a homofobia for caracterizada como crime, quando a gente tiver políticas claras de discriminação contra LGBTs. Isso não existe de fato. A gente está muito melhor do que estava 15 anos atrás, que é quando eu comecei minha carreira, mas ainda hoje isso é muito complexo. Eu trabalhei em marketing durante 8, 9 anos e depois eu fui para o outro lado, que foi para a agência de publicidade. E quando eu mudei de marketing para agência, eu já estava assumido, já não escondia para ninguém, já tinha namorados que meus colegas conheciam, mas eu achei que ainda fosse ser um pouco mais fácil. Para falar, putz, ambiente de agência, a galera é mais descontraída, descolada, vai ser... Não. O mercado de comunicação é um mercado muito machista, assim, extremamente machista de todos os lados. Acho que quem já trabalhou com comunicação ou trabalha com gente de comunicação, conhece, sabe disso. É uma coisa que o mercado tenta maquiar, mas a verdade é que é um mercado muito machista. E a agência encontrei isso também. As piadinhas dos meninos da criação sobre mulher, sobre viado, sobre lésbica, aconteciam muito mais descaradamente e de forma que parecia brincadeirinha, diferente em marketing, que as pessoas pelo menos não falavam muito abertamente, mas ali estava presente também. De qualquer forma, eu tentei ser parte da mudança e não do problema enquanto eu estava dentro desses lugares. E eu nunca deixava isso acontecer na minha frente. Eu falava mesmo, problematizava mesmo, falava que era um absurdo, colocava para as pessoas olharem como aquilo era errado, mas sabendo do risco que eu tomava quando eu fazia esse tipo de coisa, porque eu poderia ser taxado como a pessoa que causa e ser demitido por isso também. Mas, de novo, eu estava lá fazendo muito bem o meu trabalho, eu não podia... eu fazia isso justamente para poder problematizar e poder ser a pessoa que aponta o dedo e falar que aquilo estava errado. No fim, o que eu passei os outros 5, 6 anos em agências, até abrir a minha própria agência, que é o que aconteceu hoje. Tem 3 anos que eu tenho a minha própria agência de comunicação. E aí, quando eu tive minha própria agência, foi a primeira vez que eu tive segurança, tipo assim, agora vai ser do meu jeito. Não vai ter esse tipo de coisa aqui dentro. E, de fato, pelo menos até então, estou conseguindo sustentar o que eu tinha prometido, tanto no quadro de diversidade, de tentar agregar o máximo possível de pessoas e abrir mão de coisas que são muito difíceis de abrir mão, do tipo, cara, não fala inglês. Não fala inglês. Ok, a gente não vai ter que lidar com o fato que essa pessoa não fala inglês, ou ensinar inglês para ela, ou não exigir inglês no dia a dia dela. Porque a hora que você se propõe a abrir para, de fato, abraçar a diversidade como deveria ser abraçado, você tem que abrir mão de algumas verdades do mercado de trabalho que foram construídas ao longo de anos. Assim, não tem o que fazer. Mas essa é um pouco da minha história. Até aqui. Obrigado, Felipe. Billy, agora com você. Me fala um pouquinho. O Billy, eu estava conversando com ele um pouco antes. Ele sempre se posicionou como homossexual desde os 17 anos de idade. 30 anos de profissão. E que loucura foi essa? Como foi esse processo?
Bom, olá, tudo bem? Bom, o meu processo é um processo que eu não entendo muito como explicar tudo isso, porque como negro, nascido na periferia, né, na Zona Norte de São Paulo, eu estudei arquitetura na Belas Artes, eu trabalhava e pagava a minha faculdade. Então, eu sempre fui muito independente. E quando eu resolvi entender que eu queria fazer cenografia para cinema e direção de arte, eu fui atrás disso. E o que aconteceu? Eu logo fui muito bem recebido. Então, tem uma questão que é assim, eu cheguei já explicando quem eu era, o que eu queria fazer, do jeito que eu queria fazer. E isso, lentamente, eu ganhei uma força dentro do mercado, que eu tenho uma força grande até... São 30 anos trabalhando. E eu tenho minha turma. Então, sempre que eu chego numa produtora, as pessoas perguntam, Billy, com quem que você quer trabalhar? Indica todo mundo que você quer trabalhar. E eu misturo todo mundo, ponho um grupo totalmente adverso ao que está trabalhando dentro da produtora, e é a minha turma. Então, tem gays, tem negros, tem lésbica, tem... É uma turma totalmente diferente, a gente chega sempre num clima um pouco mais anárquico, mas a entrega do trabalho é extremamente profissional. Quando ele fala que o mercado de comunicação é machista, o Brasil inteiro, né, é violentamente machista. E para você chegar como negro, homossexual, criativo e com uma equipe criativa, você tem que chegar de uma forma muito sutil, sem medo nenhum. Você tem que chegar falando, olha, é assim, vamos fazer assado, a cor vai ser essa, e as pessoas vão te respeitando cada vez mais. Eu sei que de uns anos para cá, eu tenho 30 anos de profissão, as novas gerações começaram a ter mais medo, né? Talvez pela internet, pela quantidade de informação que a gente tem, da violência, as empresas realmente deixaram de contratar muita gente por saber que era homossexual, muita gente sempre viveu dentro do armário, e essa saída do armário geral, relativamente geral, eu acho que trouxe esse medo da concorrência também pela criatividade. As pessoas acham que a gente que é criativo sempre está chamando mais atenção do que devia, né? Mas eles também têm que entender que, muitas vezes, a gente está cobrindo as dificuldades que eles têm. Um diretor me chama para fazer um filme. Eu sento com ele e vou entender o filme. No segundo dia, eu já dominei total o filme e já estou falando para ele como o filme deve ser, entende? Então, isso é uma questão que a vida me deu, uma força que a vida me deu, e eu fui em frente e encarei isso. Hoje, eu estou entregando um projeto gigantesco para a Disney, que é uma cidade cenográfica, e as pessoas estão extremamente felizes com o meu trabalho, mas eu estou lá com a minha equipe, um monte de mano, eu venho da periferia, então meus amigos são os manos, eu tive galeria de arte, de grafite, então todos meus amigos eram os machistas, grafiteiros, que no fundo ninguém era machista, todo mundo muito carinhoso. Mas com a educação que rola no Brasil, a gente sempre vai classificando. Esse daqui é machista, esse daqui é gay, esse daqui... Mas a gente, juntando cada vez mais os grupos, a gente vai enxergando a sensibilidade de cada um. E isso eu aprendi naturalmente na minha vida, a sempre aglutinar, nunca afastar. E isso... acho que trouxe uma força para o meu trabalho muito grande. Então, eu nunca passei por... as pessoas devem ter falado, esse negão bicha, esse preto folgado, deve ter rolado esse tipo de coisa, mas nunca para mim. Hoje em dia, eu faço um trabalho para alguns diretores que eles me levam para o cliente, me levam para a agência e falam, o Billy está dizendo que é isso, o Billy quer fazer isso. Então, isso ajuda muito, mas acho que a energia que eu mexo
em aglutinar pessoas de várias tendências. Eu acho que essa força que eu consigo ter para aglutinar essas pessoas é muito positiva. E acho que isso vai levando a um reconhecimento, a um posicionamento. Eu nunca precisei falar, eu sou preto e gay e preciso trabalhar mais que todo mundo. Não, eu sempre quis trabalhar mais. É uma vontade minha. Eu acordo às 5h30 da manhã, acordo às 6 da manhã, vou dormir às 9 da noite. Tenho uma vida extremamente organizada. Fui casado 11 anos, Brasil, Argentina. Fui casado 5 anos aqui no Brasil. Mas sempre tive uma vida clara para todo mundo, entendi. Mas acho que essa coisa de eu ser mais street e de andar em várias tribos acaba ajudando a não ser tão crucificado como negro e gay. Então, essa é a minha vida há 30 anos e é isso. Obrigado, Vini. Ana, a gente, como LGBT, a gente vive o estigma, e o Felipe falou um pouco sobre isso, da perfeição, né? Muitas pessoas, eu não vou generalizar, mas sofreram problema de aceitação nas suas casas, no ambiente corporativo, e isso muitas vezes reverbera como uma obrigação de que você tem que ser melhor, você tem que superar, você tem tudo isso. Você é uma mulher lésbica, no mundo que é machista, no mundo que é LGBTfóbico. Como que você encarou esse estigma como líder que você é, de ser perfeita ou não, né? Você superou isso, dos erros de acerto nas suas decisões como líder LGBT que você é, e qual que é a percepção da sua equipe com relação a isso e com relação à sua liderança? Acho que, como eu falei, acho que o impacto é grande, e eu trabalho ele até hoje em terapia. Acho que é um aprendizado constante, porque eu acho que quando a gente adquire consciência do problema, é muito mais fácil lidar com ele, obviamente. Para mim, ter adquirido consciência dessa exigência que eu tinha comigo mesma e de ser a melhor advogada do mundo e ter solução para tudo, era uma coisa que tinha um custo tão grande, que adquirir consciência disso me fez parar para pensar muito onde eu estava indo, se realmente tinha que ter tudo aquilo. E mais do que isso, essa energia também que eu despendia com preocupação de se aquilo não poderia ser canalizada de outra forma e, consequentemente, eu seria uma melhor profissional, só de parar de pensar em tudo isso. Então, acho que isso ajudou bastante. Acho que, com relação à minha equipe, o que eu mais recebo deles de comentários é como eu sou transparente e justa. Eu acho que ser transparente é uma coisa que eu quis tanto ser o que eu era, que eu fiquei tanto tempo não sendo o que eu era, que a hora que eu pude ser foi uma consequência natural. Justa, acho que é mais uma questão pessoal mesmo, independentemente de ser LGBT. Acho que, a partir do momento que eu pude ser eu mesma, mesmo num ambiente LGBTfóbico e mesmo num ambiente machista, porque, querendo ou não, muito embora a Uber seja uma empresa admirável do ponto de vista de D&I, a gente lida com parceiros, eu lido com escritórios de advocacia, eu cuido de Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Brasil. Tem países em que o machismo é ainda pior do que aqui, e aqui ainda muito também, mas lido com machismo há muito tempo, e eu acho que a hora que eu pude me assumir dentro da minha empresa, que eu era Ana, mulher, lésbica, eu tive muito mais força para lidar com tudo isso. Teve um episódio muito curioso, assim, que essa questão de ser mulher já é uma barreira, ser mulher lésbica é ainda muito, a barreira também é maior, mas, por outro lado, tem pessoas que acham que porque você é lésbica, você bota o pau na mesa, você é macho, e tem pessoas que confundem isso. Eu tive uma situação muito constrangedora numa reunião na Argentina, em que passei uma semana numa negociação super dura e acabei convivendo com aqueles homens, eram 18 homens e eu a semana inteira, e no final 2 dos que estavam mais próximos meio que fazendo comentários sobre mulheres, como se o fato de eu gostar de mulheres me tornasse um homem e lhes permitisse fazer esse tipo de comentário, Então, são várias situações com as quais a gente tem que lidar. Eu acho que ser transparente, acho que falar no ato, mostrar que a pessoa está errada, mostrar que existe um caminho diferente. Eu sou uma pessoa que incentivo muito as pessoas a procurarem ajuda, canal de denúncia, tudo que tiver, porque eu acho que tem que falar, tem que discutir, tem que resolver os problemas. Acho que isso é um resumo de como eu lido. Muito obrigado. Felipe, você falou um pouco sobre o ambiente criativo que, historicamente, tem uma mancha do machismo, né? As agências, nos últimos anos, começaram a o público das agências começou a se posicionar, as mulheres, principalmente, contra o machismo, e eu já ouvi casos de pessoas próximas que sofreram muito com isso. A gente sabe que o machismo e o patriarcado, tanto na causa feminista quanto na causa LGBT, eles impactam muito.
E você criou um espaço inclusivo, né, num ambiente que tem esse histórico. Como que a sua relação, primeiro o seu compromisso de apoiar e trazer mais diversidade, né, na sua própria agência, você tem uma autonomia como líder desse espaço de poder fazer isso, e qual que é a impressão que você tem das outras agências enxergando esse movimento, a sua expectativa desse cenário? Pode ser que tenham pessoas aqui que trabalhem nesse ambiente, ou sonhem em trabalhar nesse ambiente, mas tenham esses medos e essas preocupações. Eu acho que está longe de ter chegado lá, né? Eu acho que começou a caminhar agora. Essa discussão que a gente está falando, inclusive, de machismo nas agências, de assédio no ambiente de mercado de comunicação, de marketing, que é uma coisa que eu presenciei algumas vezes, inclusive, ao longo da minha trajetória. Não o assédio mais pesado, mas o assédio moral é praticamente estrutural, acontece em todas as empresas, porque eu já ouvi falar, né? E o assédio sexual dos mais sutis eu já vi bastante, já ouvi falar bastante também, e dos mais dramáticos, infelizmente, também, ao longo do caminho, já ouvi falar bastante também. Agora, começou-se a abrir essa CPI, né, do assédio e do machismo no mercado de comunicação tem 2, 3 anos. Não se falava sobre isso antes, né? Era algo muito velado ainda. Fizeram uma pesquisa, não sei se vocês chegaram a ver que tem uma pesquisa do grupo de planejamento que mapeou o tamanho do assédio moral e sexual nas agências no Brasil, e é assustador. Assim, os números não mentem que é de fato algo estrutural. Eu acho que está longe de ser resolvido esse problema no curto prazo, porque a liderança das agências mais tradicionais ainda também é muito antiga, né? E tem muita coisa que funciona muito bem como produto, mas que não para de pé se não mudar o processo, né? Eu acho que o produto das agências tem melhorado muito nesse sentido. Eu acho que os filmes, as peças publicitárias, elas têm se mostrado cada vez menos machistas a hora que elas vão para a rua. Mas o processo para isso acontecer ainda é muito tortuoso, né? E eu acho que o processo é tão importante quanto o produto. Não adianta nada você ter um produto incrível lá na ponta que mostra que aquilo lá não é machista e tem uma visão nova e tem uma visão que deveria ter de mundo, enquanto o processo as pessoas ainda estão chorando no banheiro, né? Que é uma coisa que acontece. Elas chorando no banheiro, pedindo demissão porque se sentiram assediadas. Isso ainda é parte do dia a dia da maior parte das agências no Brasil. Eu acho que vai levar um bom tempo para isso se reciclar ainda, com essa nova geração ganhando posições de liderança. E acho que é por isso que esse painel é importante, inclusive, né? Como que a nossa geração consegue pegar esses cargos de liderança o mais rápido possível para conseguir fazer essa transformação de dentro para fora. Porque é o único jeito disso acontecer, né? Não vai mudar. Nenhum desses chefes antigos vai descer de lá e falar assim, a partir de hoje o assédio está proibido, porque não é assim que funciona, né? Se é estrutural, já vem de muito tempo. Então é a gente galgando esses cargos, essas posições, que vai conseguir fazer essa transformação que precisa no mercado de comunicação. Dentro da minha agência, acho que existe até um nível de controle que eu consigo ter. Ela é pequena ainda, então acho que eu consigo ter esse controle ainda, mas eu tenho até medo da minha própria agência daqui a alguns anos, porque ela vai crescendo, você começa a perder o controle, você começa a perder e aí aquela coisa bem, tipo, você falou da terapia, né? Você quer controlar tudo, quer que tudo seja perfeito do seu jeito, porque você acha que você vai dar pelo melhor. Isso é parte do processo, mas dá um medo, porque a gente sabe que existe e as pessoas trazem esses vícios que estão enraizados nela. É que nem eu como gay, sei que também sou machista. Eu tive uma criação machista dentro de casa. E não é só porque eu sou gay que me isenta desse rótulo de machista. Não, eu tenho várias crenças machistas, assim como eu tenho várias crenças racistas, né? A gente foi criado assim, nesta sociedade, nessa cultura. Então, desconstruir isso dentro da gente também é importante. Eu tento fazer isso e me cercar de pessoas que me ajudam a fazer isso o tempo todo. A própria pessoa que me convidou para o painel, que foi o Ariel, que acho que ele está fazendo a curadoria junto com a Pajubá do evento. Nossa, eles me ajudaram tanto nos últimos 5 anos. Na minha agência, quando eu comecei ela, eles foram praticamente sócios fundadores, porque eu chamei eles para tantos projetos para me ajudar a estruturar, porque não dá para a gente também achar que tem todas as respostas, né? Tem gente muito mais avançada na desconstrução que ajuda a gente a entender as coisas. Perfeito, obrigado. Billy, me fala um pouco, você teve na sua fala inicial 2 coisas que me chamaram a atenção. A questão das brincadeiras, né, que você falou, né, que existem ou não existem, o quanto que isso impacta ou não. Uma coisa que a gente também leva em consideração, que a gente tem as agressões diretas que a gente sofre nos ambientes corporativos e tem as microagressões, que são aquelas coisas que, a princípio, parecem inofensivas, mas, com o tempo, geram um desgaste enorme. O caso que a Ana falou aqui, de ter que ficar toda hora trocando
o gênero da companheira dela, é uma agressão que ela se permitia a todo momento, é uma microagressão que aquilo vai gerando um desconforto, né? E você trabalha com recorte de intersexualidade, né? Você é um homem cisgênero, mas um homem gay, negro. Como que foi para você lidar com isso? E se você vê ao longo desses 30 anos uma mudança, de no passado ser um ambiente que você tinha, ele era mais, entre aspas, com mais brincadeiras, ou seja, de certa forma mais vexatório, talvez, e hoje, como que você tem se posicionado? Como a Ana falou, a questão da transparência é fundamental. Eu acho que nesses 30 anos da minha profissão, muita gente teve que se adaptar por uma questão de sobrevivência também profissional. Eu acho que a gente, sendo gay, a gente é muito rápido nas respostas também. Eu acho que sempre que vem uma piada, eu nunca guardei aquilo para mim como um problema meu. É um problema daquela pessoa e eu respondo à altura. E eu tenho uma coisa comigo que eu respondo alto para todo mundo ouvir. Então, como essa área que eu trabalho é a área de construção, uma área que você trabalha mais, vamos dizer assim, com peão, então, construir um cenário, essa convivência que você tem no dia a dia, você convive com todo tipo de pessoas, e das pessoas mais humildes, as pessoas mais criativas. Então, essas piadas, eu tenho um poder também assim de responder e cortar rápido. E as pessoas chegaram e falaram, poxa, mas também não precisava responder daquele jeito, né? Então, eu acho que como é tudo mais aberto, e eu não estou num ambiente tão empresarial, assim, num escritório fechado, eu acho que tudo vai se resolver no meio ali, no campo de trabalho mesmo. E, às vezes, as pessoas vêm, pedem desculpa, às vezes todo mundo ri daquela pessoa, ou aquela pessoa muda a estratégia dela e começa a se aproximar de você. Então, você vai entendendo que a transparência é tudo nessa vida. Você ser transparente e você saber aglutinar as pessoas e saber entender que a gente realmente está vivendo num país extremamente machista, extremamente preconceituoso, a gente também tem que ensinar as pessoas a conviver com você. Você também tem que ensinar as pessoas que o que elas não aprenderam, não tiveram oportunidade de aprender na escola ou na casa delas, você está ali pronto, de peito aberto para encarar. Então, acho que isso ajuda muito a sobreviver como negro e gay. Muito obrigado. Vamos para a pergunta da plateia? Alguém tem alguma pergunta que queria fazer? A pergunta é para quem? Direcionada para alguém? Na verdade, eu ia pedir meio que uma ajuda de vocês, né? Eu sou a Amanda, trabalho em cultura e comunicação interna de uma startup. A gente, em 4 anos, cresceu muito rápido, então a gente tinha diversidade e inclusão de forma muito orgânica dentro da empresa. E aí agora a gente está tentando implantar diversidade e inclusão como um projeto. E eu queria saber se vocês têm alguma dica para que a gente consiga fazer isso, visto que a gente já tem 500 pessoas, de algo que já funcionava, mas agora com esse número de funcionários a gente não tem conseguido garantir que isso continue acontecendo, sabe? Então é mais para vocês, se vocês têm alguma dica para que a gente consiga fazer essa política de diversidade, esse projeto dentro da empresa. O engajamento da liderança é fundamental, então eu acho que se a gente não tem o engajamento de quem coordena, gere as atividades, a empresa realmente... E budget, que budget muitas vezes depende dessas pessoas, eu acho que é muito difícil dar certo. Acho muito importante ouvir as pessoas dentro da empresa, então a gente tem os grupos de diversidade dentro da UB, tem LGBT, mulheres, pessoas com deficiência, tem o grupo de questões raciais. Uma das coisas que nos trouxe até o momento assim, muito aprendizado foram esses grupos, a gente chama de de sessões que a gente faz para ouvir essas pessoas dos grupos de diversidade. Isso trouxe muito aprendizado porque a gente entende, primeiro, quais são as expectativas dessas pessoas representantes de grupos minorizados, a gente entende quais as expectativas, o que as pessoas esperam da empresa, se há algum problema específico, os quais os empregados estão passando, que a gente pode ajudar a resolver. Eu acho que isso, para a gente, e eu acho que um pouco do que você falou, a gente também passou. Assim, a gente passou de 15 empregados em 2015, 120 em 2016, 190 em 2017 e 1.200 em 2018. Assim, um crescimento gigante. Se a gente não tivesse esses momentos de parar e ouvir as pessoas, você perde um pouco o tracking, né? Você perde um pouco o movimento das pessoas que estão entrando. Então, acho que é muito importante ouvir essas pessoas e o que cada um desses grupos de diversidade espera e quer. Porque
porque aí você consegue fazer com que sejam efetivos. Que para mim a tua realidade é muito grande perto do que eu sou já. Acho que eu estou no teu estágio inicial. Para mim foi muito orgânico. De qualquer forma, eu percebi que a gente foi, por exemplo, a gente começou orgânica e de repente as pessoas já pararam com isso. Para não perder tempo, elas começaram a pegar a pessoa que elas conheciam já, sabe? Eu vou chamar esse meu amigo que já trabalhava comigo, que é ótimo. O que funciona muito bem, porque entrega o produto, mas você perde muita diversidade nesse lugar. Porque é muito fácil uma pessoa cisgênero branco ter trabalhado com cisgênero branco, trazer um cisgênero branco, e aí tipo vai crescendo só desse sentido. O que funcionou para mim foi exatamente o ponto da, assim, eu bloqueei esse tipo de coisa. Não, cada vaga a gente vai abrir um processo. E eu quero saber por que essa vaga não foi preenchida por uma pessoa negra. Por que a gente não tem nenhum candidato transexual? Acho que a liderança questionar, não necessariamente barrar contratações, porque de fato pode ser que naquele caso aquela seja a melhor pessoa e ok. Mas sugerir que a pessoa pelo menos considere, tente, traga uma opção e opte por ela, de preferência, abrindo mão de coisas do tipo, essa pessoa não fala inglês, ok, que acho que também é essencial, né? Tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que saber disso e não dá para negar. Acho que é fundamental. Acho que, primeiro, só uma colocação mesmo. Eu trabalho no ramo acadêmico 3 anos, trabalhei num laboratório com 9 homens héteros cis e eu como não binário, e eu era o único bolsista do laboratório da universidade. Durante esses 3 anos eu fui bolsista. E durante esses 3 anos eu senti um peso muito grande de que eu era cobrado o triplo, porque eu tinha que estar sempre provando que eu estava ali e eu merecia tudo, porque eu não era igual a eles, eu era diferente, e qualquer coisa que fazia era porque eu era descuidado, porque eu não queria quebrar minha unha, eu não queria fazer alguma coisa, e N piadinhas a respeito, e eram uns 3 anos no laboratório, e era sempre a mesma preocupação em publicar artigos e estar ali tentando ser melhor que eles para poder realmente mostrar a minha valia. E eu acho que isso acabou deixando um pouco agressivo. Eu queria pedir a opinião de vocês e ajuda, tipo, de como ter o local de fala e a posição dentro de um meio, de uma forma não tão agressiva assim. Porque eu acredito que, com o tempo, eu fui ficando extremamente agressivo e competitivo e realmente me sentia muito discriminado. E a questão de perfeccionismo. Tinha sempre que ser o melhor e fazer o experimento e tinha que ser perfeito e não tinha outra possibilidade. E eu queria ver a opinião de vocês, que hoje já tem bem mais experiência que eu, como lidar com esse tipo de cobrança e agressividade. Bom, eu super entendo o que você fala. Essa questão da gente se autoexigir, porque o problema é deles, o problema não é seu. E você é você. Você é um ser humano que você produz, você cria, você tem seu trabalho, você está ali junto com eles. Mas você não pode se achar menos que eles. Porque a partir do momento que você se sente que o bullying é maior deles para cima de você, é um problema deles, entende? É difícil esse momento, é muito difícil. Mas você sempre tem que encarar que você é mais do que a homofobia, entende? E isso é um processo que você vai limpando dentro de você. É até um processo quase que espiritual, de você entender por que você está, naquele momento, fazendo aquilo com aquele tipo de pessoa. Né? Que você fala, que merda é essa? Que gente é essa? Por que eu estou aqui? Então, muitas vezes a gente tem que questionar por que a gente está envolvido com aquele tipo de gente e por que a gente está no meio dessa guerra, entende? Então, isso faz parte de uma evolução pessoal, que é muito importante isso também. A gente entender as nossas escolhas, por que a gente escolheu aquilo, por que a gente está naquele lugar e por que a gente está convivendo com aquele tipo de pessoa. Né? E, então, a gente não pode se exigir e querer trabalhar mais e querer ser mais. É difícil, mas é um aprendizado que você vai ter que desenvolver dentro de você cada vez mais. Eu acho que o que você disse, na verdade, acho que todos nós passamos em alguma instância. Assim, né? Eu também senti exatamente isso que você. Eu sentia que eu tinha que ser 3 vezes melhor que qualquer um para conseguir ser respeitado. Isso desde a época da escola, até falei isso aqui. Né? Tipo, eu preciso ser o melhor aluno porque, pelo menos, eu sou um bom aluno, apesar de ser gay. Né? Acho que isso estava na minha cabeça durante anos. Assim. Eu vou ser muito honesto contigo. As pessoas não vão mudar tão fácil que estão à nossa volta. A melhor maneira que eu consegui lidar com isso foi fazendo terapia. E eu sei que terapia é caro, mas eu sugeriria que você buscasse uma terapia solidária. Tem várias, ou pague pela terapia se você conseguir pagar, até porque os profissionais merecem, eles são muito bons. Mas foi o único jeito que eu consegui evoluir nesse sentido. Assim. Porque eu acho que até a gente conseguir mudar
toda a cabeça da sociedade sobre isso vai ser complexo. Então é melhor que a gente tente entender que a gente não precisa ser desse jeito para ser aceito, porque não precisa, né? Não é assim que deveriam ser as coisas. Então eu sugeri as duas coisas, assim. Um é não deita, né? Vai lá e fala o que você está sentindo para a pessoa, não deita. E dois, tenta lidar com isso na sua cabeça de um jeito com ajuda, porque assim, nem tudo a gente também tem que resolver sozinho, sabe? A gente já tem um monte de problema. Tipo, pedir ajuda para as pessoas, nem que seja tipo um amigo, um terapeuta, eu acho que é importante. É você entender por que você é agressivo na reação. Se é porque você... Acho que também voltando para a questão, quando a gente entende o problema, a gente endereça melhor. O problema é comigo? Sou eu que não me aceito e isso me revolta e na hora me faz reagir de forma tão agressiva? Ou não, eu reajo assim porque a pessoa não me aceita. Então, a primeira diferença, eu acho que é entender se o problema é você, no íntimo e no intrínseco, porque muitas vezes eu passei por esse processo de... Eu tinha até uma questão religiosa, porque minha família inteira era família de igreja presbiteriana. Então, no começo, para mim, foi aquela coisa da igreja, de não, você vai para o inferno. Passei por todo esse conflito, então eu tinha uma questão de aceitação minha, cultural também, e familiar, de família machista. Então, eu passei por tudo isso. Então, muitas vezes, a minha raiva era por não me aceitar. Então, acho que o primeiro passo é se aceitar como você é, o que já é difícil. Passado isso, se essa agressividade é porque as outras pessoas não te aceitam, aí acho que é muito o que o Billy falou, é entender que o problema é delas e não nosso. E isso traz um pouco mais de calma, de paz. E eu acho que isso, uma coisa que você me perguntou, que são características que a gente tem, que eu acho que são muito comuns, profissionais LGBT, é resiliência. A gente se torna pessoas muito resilientes por conta de todas as dificuldades, de tudo que a gente passa, de diversas situações que acontecem rotineiramente pelo fato de sermos LGBT. E quando você canaliza isso para o lado da resiliência, isso só melhora a vida. Assim, você existe melhor, você aceita que ou o problema é com você ou é com a pessoa. Você começa a entender que todo mundo mente para sobreviver, pelo menos 8 dos 9 que estão ali com você estão mentindo. Entende? Ou 9. Estão mentindo sobre alguma coisa dentro deles. Então, isso te conforta quando você saca isso. Te conforta e fala, para cima de mim? Não. Então, vou em frente. Isso é muito importante você começar a sentir. Porque a gente também não está de graça aqui, não está a passeio, né? Obrigado, meu nome é Guilherme, obrigado a todos, porque acho que a gente se enxerga muito na fala de cada um, é uma trajetória pessoal corporativa que não dá para dissociar. O ponto é, eu tenho uma camiseta chamada O Amor Vence, e eu sou gay, se tem algum problema, é quem me ouve, não a minha orientação. Eu acho que o preconceito vem da falta de educação e de discernimento e de conhecimento sobre o que de fato se representa. Num cenário hostil, num cenário político tão hostil, que infelizmente o Brasil se tornou refém hoje, como é que vocês percebem os principais desafios em diversidade, LGBT inclusive, dentro dos próximos 2 a 3 anos, dado que a gente sai de um período eleitoral totalmente dividido, um período eleitoral que nos faz duvidar do respeito e da dignidade de quem senta ao nosso lado, tanto em termos de colegas, tanto em termos de sociedade em geral. Então, quais os principais desafios que a gente provavelmente vai perceber e ter que lidar entre os próximos 2 a 3 anos, tanto em diversidade quanto em questões LGBTs? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas se vocês puderem comentar. Eu acho que vai ser treta. Acho que já está sendo um pouco, né? Acho que todo mundo que sentiu um pouquinho disso durante até o período eleitoral, né? Eu tive meu melhor amigo, inclusive, foi atacado fisicamente na rua, no meio da Avenida Angélica. Eu acho que vai ser difícil. Eu não tenho uma resposta óbvia, porque a gente está presumindo coisas aqui, né? Mas eu acho que o que tende a acontecer, se a gente pegar, por exemplo, o movimento de aceleração de casamentos LGBTs que está acontecendo agora no final do ano, que as pessoas estão tentando garantir os seus próprios direitos, eu acho que isso é um indício de alguma coisa que a gente pode ver pela frente. Assim. Se as pessoas estão tão preocupadas agora, na nossa comunidade, em garantir um direito que já foi adquirido para não perdê-lo no futuro, eu acho que é muito improvável que a gente vai perder totalmente esses direitos. Acho que é improvável, não acho que é impossível, acho que isso é improvável. E eu acho que tende a acontecer uma coisa que é muito difícil na nossa classe, que é um pouco de união entre as letras. Eu acho que tende a acontecer isso, pela primeira vez. Porque a gente veio de uma discussão nos últimos 3, 4 anos, 5 anos, na verdade, identitária. Né? Qual que é a identidade L, a identidade G, a B, a T, os pleitos, os problemas, os privilégios. A gente problematizou positivamente tudo isso e reconheceu essas identidades dentro da comunidade. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter menos espaço para isso, infelizmente, porque são discussões importantes, e mais espaço para
união por direitos majoritários que atendem às necessidades de todas as letras. Eu acho que isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, tá? Estou dizendo que isso que eu acho que é isso que tende a acontecer. Que vai haver um pouco mais de união entre as letras para conseguir direitos mais básicos pelos quais a gente deixou de lutar para conseguir falar de identidade. Eu acho que tem seu lado bom e tem seu lado ruim, de novo. Né? Tem seu lado bom porque eu acho que essa união ela é necessária em alguma instância, eu não acho que ela é muito possível, mas ela é necessária. E o lado ruim é porque a gente para de discutir privilégios, que é uma coisa muito importante dentro e fora da comunidade. Né? Eu, por exemplo, tenho total consciência de que gay, cisgênero branco, estou muito mais na frente na escala de privilégio do que uma transexual negra da periferia. Né? Só que isso eu acho que vai ficar mais complexo, infelizmente, para a gente, para a comunidade. E aí vai ficar um pouco mais fácil juntar lutas e coisas mais simples. Na minha opinião, eu acho que vai ser bem difícil tudo, porque eu acho que tudo que está acontecendo é mais religioso, é mais um preconceito religioso do que outra coisa. Mas eu acredito também que no golpe militar de 64 surgiu a Tropicália, as pessoas ficaram mais peladas na praia, surgiu a amizade colorida, surgiram os movimentos proibido proibir. Eu acho que tudo isso, quando você é cerceado, ainda mais se tratando de um grupo tão criativo, é justamente o que ele falou, é o momento de se unir, e eu acho que a internet vai ajudar muito. Eu acho que os grupos de internet vão ajudar muito. Eu acho que realmente vai vir leis absurdas, mas que eu acho que vai ser interessante para a gente realmente trabalhar essa liberdade e brigar por ela, entende? E brigar pelas conquistas, e brigar por tudo. Mas eu acho que eu sou otimista. Então eu acho que essa merda toda que está acontecendo vai ser uma merda que vai mexer com todo mundo. Eu acho que estava todo mundo um pouco conquistando, mas também não estava dando tanto valor para aquilo que estava conquistando, entende? Então, eu acho que isso vai ser um crescimento extremamente positivo, porque a gente vai acabar dando valor um para o outro, olhar mais para o amigo, olhar mais para a comunidade, olhar mais de perto tudo, entende? Sentir na pele que essa merda não é o que a gente quer. Eu acho que vai ser por aí. Eu acho que além da união das letras, como o Felipe mencionou, acho que tem os aliados aí que tem um papel importante. A gente viu durante as eleições o quanto de gente que se manifestou com relação aos amigos, amigas. Então, eu acho que é um movimento que quase inexistente. Eu acho que dentro do movimento LGBT é manifestação de aliados. Eu acho que a gente viu que isso é bastante forte, que isso no dia a dia... Eu tenho uma preocupação muito grande com a sinalização política. Assim. Se você tem uma sinalização política que é homofóbica, que é preconceituosa, você legitima condutas de dia a dia. Ali. Então, a pessoa se sente no direito de agredir, se sente no direito de praticar um crime. E se você não tiver as pessoas ali no dia a dia lutando contra aquilo também, a situação fica ainda pior. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que contar com aliados, tem que ter a união do grupo LGBTQIA+, uma eventual proposta de mudança legislativa, a gente tem que brigar e a gente continuar cada um fazendo o nosso papel como pessoa LGBTQIA+, de informar, de educar nas nossas empresas, nossas comunidades, em qualquer lugar e tentar, de certa forma, resistir. Bacana. Para a gente encerrar essa primeira parte do nosso encontro, depois a gente vai ter um workshop rápido, eu queria que cada um de vocês desse um conselho para quem almeja posições de liderança dentro de organizações, sejam elas organizações